modo apresentação aqui. Vai. Estão conseguindo ver a tela? Sim. Então, galera, a gente falou sobre consistência, sobre serosidade, falamos também sobre a cor, e agora a gente vai iniciar uma discussão sobre textura e estrutura do solo. Galera, quando a gente fala de textura, a gente se refere ao quê? À proporção relativa das frações granulométricas que compõem a massa de solo. Então, quando a gente fala de textura, a gente está se referindo ao quê? À proporção em relação a tamanho, tá? Então, vocês vão ter partículas do tamanho de areia, que são partículas maiores, são minerais primários, são considerados minerais primários. Vocês têm partículas de tamanho de silt, que também são considerados minerais primários, e você tem partículas do tamanho de argila, que são partículas bem pequenas, já são considerados minerais secundários. Tá? Então, quando vocês pensarem em textura, vocês vão pensar o quê? Na mistura dessas partículas. Eu posso ter uma maior quantidade de areia, silt, eu posso ter uma maior quantidade de argila. Dependendo da quantidade, dependendo da proporção da quantidade dessas partículas no solo, é que aí vem aqueles termos, solos arenosos, solos argilosos. Ou quando eu tenho meio a meio, eu posso ter solo de textura média, ou franco argiloso ou franco arenoso. Tá ok? E como que é avaliado isso no campo? É avaliado através da sensação do tato, tá? Então, você esfrega uma massa de solo entre os dedos e a partir de vocês esfregarem essa massa de solo entre os dedos, vocês vão inferir a porcentagem de cada um. Então, vocês vão lá fazer essa análise conhecida como método de textura expedita, vocês vão fazer essa avaliação e aí vocês vão falar, esse solo tem 40% de argila, 30% de areia e o restante, para completar 10%, você teria o quê? Silt. Então, você tem 40, por exemplo, de argila, 30 de areia, então faltaria quanto? 30 de silt. Beleza? É bem tranquilo, também bem fácil de se avaliar. E o que seria esse tamanho grande, esse tamanho médio, esse tamanho pequeno? A gente tem algumas escalas, tá? Como, por exemplo, a escala de Attenberg, com modificações aqui para o Brasil. Então, a gente utiliza no Brasil a escala de Attenberg modificado. E o que significa isso? Nós temos a fração TFSA. O que seria essa fração TFSA? Já ouviram falar em terra fina seca ao ar? Sim, então, sim. Terra fina seca ao ar, ela vai comportar quem? Argila, silt, areia, ou areia, silt, argila. Tá ok? E quais são os tamanhos? Vocês têm argila menor que 0,002, tá ok? Então, partículas que vão apresentar esse tamanho, menor que 0,002 milímetro, você vai classificar essas partículas como argila. Partículas que ficam entre 0,02 milímetro e 0,05 milímetro, elas vão ser classificadas como silt. Por outro lado, partículas maiores que 0,02 e menores que 2 milímetros, ou de 2 milímetros a 0,05 milímetro, elas vão ser classificadas como areia. Vocês vão ver em algumas classificações que existe uma subdivisão da fração areia. Areia fina, areia média, areia grossa. Tá? Em termos de agricultura, para fins agrícolas, não há necessidade de fazer essa separação. Vocês podem trabalhar apenas com a fração areia, que compreende o quê? Partículas do tamanho de 2 milímetros a 0,05 milímetro. Ô, professor. Oi. A areia grossa que o pessoal fala que usa na construção civil seria, na verdade, cascalho, né?
Não, na realidade continua sendo areia. Só que o quê? Você não vai ter partículas ali de 0,05 milímetro. Você vai ter o quê? Se eu não me engano, assim, se eu falar agora para vocês, eu vou acabar chutando e eu não quero chutar valores. Mas essa divisão aqui, de 0,05 a 2, existem 3 subdivisões. Uma que é classificada como areia grossa, areia média e areia fina. Aquelas que estão próximas a 0,05, elas vão ser classificadas como areia fina. Aquelas que estão próximas a 2 milímetros vão ser classificadas como areia grossa. Beleza? Então, a areia grossa também vai ficar entre os 2 milímetros. Tá? Não vai ser cascalho, não. Por quê? Cascalho, ele já é considerado a fração bem mais grossa. Tá? Então, o cascalho vão ser partículas acima de 2 e 20 milímetros. Então, aquelas partículas que tiver entre 20 milímetros e 2 milímetros, elas vão ser consideradas como cascalho. De 20 a 200 milímetros, vai ser classificado como calhau. E matacões acima de 200 milímetros. Beleza? A fins agrícola, em principalmente fertilidade do solo, CTC, drenagem, armazenamento de água, o que importa para a gente é o quê? Argila, silt e areia. Tá? Não que cascalho, calhaus e matacões não vão importar, porque se vocês forem fazer o manejo dessa área, tiver grande quantidade dessas frações, cascalho, calhaus e matacões, isso vai ser provavelmente um impedimento físico para gradear, para passar arado, para fazer alguma, até mesmo o próprio plantio nessas áreas. Beleza? Senhor já viu, é um método caro e também é bem oneroso, é trabalhoso e demorado. Tem tipo um rolo compressor que sai triturando todas essas pedras. Não sei se o senhor já viu. Não, nunca vi. É bem legal. Tem pedra de 40, 50 centímetros, transforma em pó. Nossa, esse é um gasto energético muito grande, né? Sim, sim. Como que é feita a avaliação dessa textura no campo? Ela é feita através, como eu já comentei com vocês, método textura expedita. Então, você vai pegar uma amostra de solo, vai umedecer essa amostra de solo e vai esfregar entre os dedos essa amostra. A partir daí, você vai ter o quê? As porcentagens. Então, vou esfregando ali entre os dedos, né, na mão, e aí, lá, depois de fazer essa avaliação, eu vou inferir qual é a porcentagem de areia, a porcentagem de argila, e para completar 100%, vai ser o que vai faltar, que vai ser considerado o valor de silt. Tá? Então, sempre avaliado o quê? Desculpa. Sempre avaliado o quê? Primeiro, vocês falam areia ou silt, e depois a diferença vocês vão falar a porcentagem de silt, tá? Areia e argila, e aí o que faltar para dar os 100% vai ser a porcentagem de silt. Tranquilo? Aqui a gente tem mais... Professor, Oi? Eu não sei, mas é possível ter solo com grande teor de silt? Sim, aqui no Brasil não é tão comum, tá? Fora do Brasil a gente tem maior porcentagem de solos siltosos. O que é silt? Que seria silt, grande quantidade de silt. Mas o silt em si é o quê? Assim, ele não é nem areia e nem argila, é o quê? Ele fica entre areia e argila, tá? A sensação do silt entre os dedos é a sensação de maisena. Já passou maisena entre os dedos? Aham. Talco de colocar no tênis também, a sensação do silt é aquela sensação de sedosidade. Professor, Na Argentina tem bastante solos siltosos, e lá eles adotam um sistema de plantio direto até mesmo para proteger esse solo, tá? Minimizando que a erosão eólica. Então, lá, por conta desses solos siltosos e por conta de um determinado período do ano com grande incidência de vento, você, se não tiver o solo protegido ali,
vegetação, você acaba perdendo parte desses solos, por conta da erosão eólica. Vocês já ouviram falar em erosão eólica, né? Aham. Sim, professor. Mas lá, mesmo se fosse argila, também teria erosão eólica, né? Também teria, mas seria bem menor do que no caso do silt. Mas por que menor? Porque a granulometria do silt é maior do que a argila e menor do que a areia. Só que a argila ela consegue formar os agregados. Ah, o silt não consegue? O silt não. E eu manejo desse solo? É O muito diferente manejo... de trabalhar com solo argiloso? Cara, eu nunca trabalhei com solo siltoso, mas eu acredito que seja um pouquinho diferente. Se você for avaliar, você tem o quê? Uma grande quantidade ali de minerais primários, não chega a ser quartzo, né? Então ele vai ser menor do que a areia. Ó, Mas professor, eu acredito que seja um pouco diferente, sim. Eu nunca trabalhei com solo siltoso. o pessoal anda falando por aí, eu acho que não seja verdade também, né? Que a matéria orgânica, quando ela não está, vamos dizer, na fase líquida ali, completamente decomposta, ela pode auxiliar na formação de agregados em solos com textura preponderantemente arenosa. Isso é verdade? Ela, assim, quando eles falam pode auxiliar, não significa que vai ocorrer. Sim, sim. Porque, assim, quando você tem ali uma partícula que já não vai ter uma pequena quantidade de carga, não vai ter uma intensa, não vai ter uma grande interação com a matéria orgânica, você vai ter essa interação, só que ela não é tão grande. Então, você pode até ter uma formação do agregado, mas a estabilidade desse agregado vai ser baixa. Seria um agregado fraco, um modo de dizer. E rapidamente ele iria se desfazer, né? Com certeza, qualquer manejo que você fizer ali, ele poderia se desfazer. Professor, outra dúvida aqui. É fácil atestar a textura expedita e apenas com a mão? É fácil, é fácil. O que que eu costumo fazer com vocês? Eu já tenho um solo com a porcentagem de areia, silt e argila, conhecido, já foi feito pelo método da pipeta, e aí eu dou para vocês e peço para vocês irem chutando. No final, eu mostro para vocês qual é a concentração, e aí vocês refazem e começam a calibrar. Isso vai depender muito da prática. Tá ok? Depende muito da prática de vocês. Beleza. Tranquilo? Então, aqui a gente tem um solo arenoso, como que ele ficaria na mão, tá ok? Ele vai dar uma sensação de aspereza quando você passa entre os dedos, tá? Você tem um solo aqui franco-arenoso, vocês podem observar que já tem uma diferenciação, já consegue formar ali um certo agregado, e aqui nós temos solos argilosos, tá? Solos argilosos, ele vai dar aquela sensação de maior plasticidade, maior pegajosidade. Só que, no entanto, vocês não devem ser enganados, porque às vezes você pode ter um solo mais argiloso, ainda mais se você tiver uma grande quantidade de óxido de ferro, que a sua plasticidade e a sua pegajosidade não vai ser tão elevada, tá? Porque são argilominerais mais intemperizados, eles não vão apresentar essa característica de plasticidade e pegajosidade como os argilominerais menos intemperizados, como, por exemplo, as vermiculitas e as esmectitas. São argilominerais do tipo 2:1, expansivas. Beleza? No campo, essas proporções, ela vai dar algumas sensações táteis, tá? Por exemplo, a argila, ela pode dar essa plasticidade, pegajosidade. Silt, ele vai dar uma sensação de sedosidade, que seria aquela sensação da maisena, tá? E areia vai dar uma sensação de aspereza, como já foi dito anteriormente. Quais são alguns cuidados que vocês devem manter para fazer essa avaliação? A primeira delas seria o quê? A subestimação, né? Você está subestimando os teores de argila. Por quê? Porque se eu tiver argilas oxídicas, elas podem apresentar microagregados. Esses microagregados, eles vão ter o tamanho de areia.
Então, quando vocês fizerem a avaliação pelo método textural ou até mesmo pelo método da pipeta e não tomar alguns cuidados, como, por exemplo, a dispersão desses agregados, vocês podem quantificar a argila como se fosse areia, porque essas argilas estão em microagregados e esses microagregados apresentam o tamanho de areia. Beleza? Ou então vocês podem superestimar a porcentagem de argila se vocês tiverem argilas esmectitas, que são as argilas do tipo 2:1 expansiva, porque elas vão apresentar uma alta plasticidade e uma alta pegajosidade. Tá ok? O correto, galera, é quando vocês forem fazer análise textural, vocês mandem para um laboratório. A análise de solo, vocês têm lá a porcentagem de areia, silt e argila. Esse método expedito é para vocês terem uma noção dessa textura no campo. Tá ok? Para poder utilizá-lo, essas informações, no caso, por exemplo, de fazer diferença textural do horizonte A para o horizonte B. Beleza? Isso aqui não é aquela porcentagem de argila que vocês vão, inclusive, entrar em alguns cálculos de fertilidade do solo. Tranquilo? Galera, e depois que vocês fizeram a porcentagem lá de areia, silt e argila, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter o triângulo textural, tá? Esse triângulo textural, ele vai servir para quê? Ele vai servir para vocês terem a classe textural desses solo, tá? Ou desse horizonte. Por exemplo, eu tinha comentado com vocês, eu tenho um solo que deu 40% de argila, 30% de areia e 30% de silt. Qual seria a classe textural dele? Eu vou, primeiramente, pegar um triângulo textural, tá ok? Isso tem vários livros, o Manual de Descrição e Coleta do Solo no Campo também apresenta esse triângulo textural. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar o conteúdo de argila, que fica nessa parte, o conteúdo de areia, que fica na base, e o conteúdo de silt. O somatório dos três, obrigatoriamente, tem que dar quanto? 100%. Tá ok? Porque eu só estou selecionando a fração fina, terra fina seca ao ar. Então, todas as partículas, elas obrigatoriamente vão se enquadrar ou em areia, silt ou argila. Então, por isso que o somatório tem que dar o quê? 100%. Ah, professor, você falou em termos de porcentagem. Aqui está em quê? Gramas por quilo. Se eu estou em porcentagem e quero transformar para gramas por quilo, o que eu faço? Multiplico por 10. Beleza? Alguns laboratórios vão dar para vocês em grama por quilo, outros laboratórios podem dar essa avaliação da textura em porcentagem. Beleza? Vamos lá. Eu falei para vocês 40% de argila, então você teria o quê? 400 gramas por quilo. Então, eu vou pegar essa seta e vou trabalhar nesse sentido aqui, nessa direção e sentido. Até encontrar a seta de quem? Da areia. Beleza? Então, eu tenho 40% aqui. Eu vou encontrar lá, pegar aqui 40%, e aí eu vou pegar e vou encontrar 30 ou 300 de argila e quantos de silt? Deu 30. Então, nessa situação, eu tenho um solo que ele vai ficar aqui, ó, aproximadamente, tá? Nossa, professor, bateu certinho aqui da linha. Dificilmente vocês vão encontrar lá os 400 batendo, vai ser 400 e pouquinho ou 300 e alguma coisa. Vamos lá, 400, 300 e 300 vai dar mais ou menos aqui. E aí, qual vai ser a classe textural? Onde está aqui a setinha, onde que está a mão? Setinha não, onde que está a mão? Você está nessa área aqui, ó, toda essa área aqui. Então, se cair em toda essa área aqui, você vai ter a classe textural argila. Ou argilosa. Se ela estiver caindo nessa aqui, franco-argilosa. Se cair aqui, argila arenosa, franco-argilosa. Franca, franco-siltosa. Silt,
areia franca, areia ou muito argilosa. Beleza? Então, argila entra nessa direção, nesse sentido, até encontrar o quê? A porcentagem de areia, que vai ser essas linhas amarelas aqui. A interseção deles vai dar o quê? A porcentagem de silt, tá? Por exemplo, 450, bate aqui no meio, 450 de argila, 400 de areia, vai sobrar quanto para os 100%? 400 mais 450 dá quanto? 85%, vai sobrar 15 ou 150. Então, você bateu aqui, vai bater lá em cima. Beleza? Bem tranquilo, né? Fazer essa avaliação textural. Outra avaliação que nós fazemos no campo é com relação à estrutura, tá? O que é a estrutura? É a organização das partículas do solo com a formação de agregado ou não e o espaço poroso resultante desses arranjamentos. Ou seja, todo solo ele vai apresentar estrutura, tá? Mas nem todo solo vai apresentar agregado. Beleza? Então, quando eu vou fazer a avaliação da estrutura, a primeira coisa que eu devo observar é se esse solo tem agregado ou não tem agregado. Então, essa estrutura é avaliada sem agregação ou com agregação. Beleza? A partir de hoje, vocês nunca mais vão falar que o solo não tem estrutura. Ele tem. Essa estrutura que vai ser com agregação ou sem agregação. Beleza? Estrutura sem agregação, nós temos dois tipos, grão simples e a maciça, tá ok? A estrutura com agregação, a gente já tem mais tipos de estrutura com agregação, como, por exemplo, a granular, blocos, laminar, colunar e prismática, tá ok? Grão simples, como que seria essa estrutura sem agregação do tipo grão simples? Imagina vocês um solo arenoso. Num solo arenoso tem formação de agregado, como por exemplo aqui no neossolo quartzarênico. Se vocês olhar a fundo, vocês vão observar o quê? As partículas soltas. Então você tem o quê? Grão simples, o agregado a estrutura desse solo vai ser do tipo grãos simples, tá? Para o outro lado, se vocês forem avaliar o horizonte C de um gleissolo, vocês vão olhar somente aquela massa, vocês vão conseguir observar apenas uma massa, tá? Quando vocês tiverem essa estrutura, vocês têm uma estrutura sem agregação do tipo maciça. Tranquilo? Geralmente vocês vão encontrar isso o quê? Em locais de baixada, tá? É só vocês verem o pessoal que trabalha com cerâmica, com telha, tijolo, com artesanato. Geralmente eles vão buscar essas argilas em locais em que que o solo vai apresentar estrutura maciça. Beleza? Dúvidas? Já como estrutura com agregação, nós temos a estrutura granular. Tá? Essa estrutura granular é como se a gente tivesse um grão, ok? Só que esse grão é formado por partículas menores, tá? Seria esse formato mais arredondado. Se vocês observarem, o que vocês conseguem enxergar aqui nessa estrutura? Vocês estão vendo esse material aqui? O que são isso? Parecem raízes. São o quê? Raízes. Essa estrutura granular, ela é típica de horizontes superficiais, tá ok? Ela é típica de horizonte A. Por quê? Essa estrutura granular, ela vai ser formada a partir do desenvolvimento do sistema radicular. É bem fácil vocês verificarem. Eu acredito que todo mundo já pegou na estrutura granular. Vocês já foram em algum lugar que puxaram uma moita, puxaram uma planta?
que vieram as raízes, quando não cai umas bolinhas, umas bolotinhas, aquelas bolinhas, aquelas bolotinhas que estão ali no sistema radicular, ela é o quê? Uma estrutura granular. Beleza? Nós temos outra estrutura com agregação, que são os blocos, tá? Esses blocos, eles são classificados em angulares, quando ele apresenta essas arestas vivas. Está observando aqui, ó? Quando você tem essas arestas vivas, vocês têm os blocos angulares. Quando essas arestas são mais arredondadas, você tem o quê? Os blocos subangulares. Beleza? O que tem que tomar cuidado é bloco com estrutura granular. Bloco subangular, estrutura granular. Mas quando vocês vão para o campo, vocês conseguem observar essa diferença. Essa estrutura em bloco, ela é como se fosse um dado, tá? É como se fosse um cubo. Já a estrutura granular, ela já tem mais um formato de quê? De uma esfera. Beleza? Isso é bem mais fácil. Vocês identificarem essas estruturas. É bem tranquilo de fazer essa identificação no campo. Tá ok? Aqui nós temos mais algumas estruturas, né? Foto de algumas estruturas de blocos, angulares e subangulares. Uma outra estrutura que nós encontramos no solo é a estrutura do tipo prismática, tá? Então, você tem o quê? Uma linha maior na vertical. Se a gente for observar aqui, a gente não tem um predomínio na linha vertical nem na horizontal, tá? Nos blocos. Na prismática, a gente tem o quê? Um predomínio na linha vertical, tá? Aqui no campus, a gente encontra bastante dessa estrutura prismática, tá? É fácil identificar porque quando a gente olha, vamos supor, numa estrada, a gente consegue observar aquelas rachaduras. E aquelas rachaduras, se vocês observarem, é como se fosse essa estrutura aqui, ó, só que vista de cima. Então, você tem várias dessas estruturas vistas de cima. Então, você consegue observar o quê? A superfície dessa estrutura. Então, é como se fosse vários círculos, assim, ó, várias rachaduras formando distintos círculos. Beleza? Na realidade, essas rachaduras é o quê? É a união aqui entre essas estruturas prismáticas, tá? Aqui a gente consegue, ó, olha só, tá vendo aqui isso aqui que eu falei para vocês lá que dá para a gente observar aqui no campus. Vocês observam do alto, ó, você vê essas rachaduras. Alguém já teve a curiosidade e observou isso andando? Essa aqui é a visão superficial. Você vê esses cortes aqui, ó. Beleza? Aqui a gente tem a visão lateral, vertical, então vocês conseguem observar essas estruturas, um predomínio aqui na vertical? Sim ou não? Sim, professor. Aqui, outra. Aqui a gente vê bastante. Geralmente essa em estrutura. Assim, barrancos. Regiões de terço médio e terço inferior também, dos morros. O professor, esse solo aí já está em ponto de murcha permanente? Provavelmente não, porque olha as plantas aqui se desenvolvendo. Aqui não está em ponto de murcha permanente, não. Beleza? Essa estrutura prismática, ela é subdividida em prismática, propriamente dita, e colunar. Olha a diferença aqui, vocês conseguem observar um predomínio na vertical, só que qual é a diferença aqui? Vocês estão vendo que é mais arredondada a superfície? Sim, professor. Então, esse que é mais arredondado, quando eu tenho isso, eu tenho o quê? Uma estrutura colunar. Beleza? Professor. Típico de solos com alta concentração de sais. Então, quando eu tenho solo com grande concentração de sais, eu tenho a formação dessas estruturas colunar. Então, abri um perfil do solo, observei essas estruturas colunares, significa que eu tenho uma concentração de sal mais elevada. Tá? Aqui, por exemplo, panossolo nátrico. Olha essa outra figura aqui, dá para observar bem essa estrutura colunar. Aqui também.
Paralelepíptica, você tem um aspecto de paralelepípedo, tá? Então, vocês conseguem observar aqui, ó, essa linha preferencial na formação aqui na horizontal, estão observando? Nesse caso aqui, a gente tem essa estrutura paralelepíptica no vertissolo. Por que a gente consegue identificar como vertissolo? Olha só a angulação aqui dessas rachaduras. 45 graus, estão vendo? Sempre em 45 graus. Isso é típico de solos que apresentam argilo-minerais do tipo 2:1. Tá? Eu tenho características vérticas desse solo. Tá? E isso, dependendo das características, dependendo da profundidade que foi apresentada essas características vérticas, vocês podem classificar esse solo como vertissolo, dependendo da profundidade, se você tem horizonte orgânico ou não. Existe uma série de características que deverão ser atendidas para classificá-los como os vertissolos. Nós temos também estruturas laminar, como, por exemplo, aqui no horizonte C de um cambissolo. Tá? O neossolo flúvico apresenta essas estruturas em forma de lâmina. Estão vendo aqui esse formato? Ela é diferente da paralelepíptica, por quê? Porque ela é na horizontal, só que você tem pouca coisa na vertical, diferente aqui da paralelepíptica, tá vendo? Ela aqui é no formato de lâmina, como se fosse uma lâmina, tá ok? Aqui no solo e aqui no neossolo flúvico. Professor? Oi? Essa formação de lâminas, tanto aí no neossolo flúvico quanto no cambissolo. No cambissolo, ela desfavorece a profundidade das raízes? Só se ela tiver só se ela fizer um impedimento físico, tá? Essa formação de lâmina aqui, por exemplo, no neossolo flúvico, eu não sei se vai desfavorecer, sim, tá? sim. Porque se você tiver essa camada aqui, se for bem arenosa, o sistema radicular das plantas vai conseguir vencer, vai conseguir superar essas diferentes camadas. Tanto que vocês observar aqui, ó, passou pelas camadas, a gente tem raízes aqui. Aí no cambissolo já é diferente, né? Porque no cambissolo já vai ser diferente, isso. No cambissolo, sim. Porque você ainda está em processo de mudança. Então, aqui você provavelmente pode ter um material que vai ter uma resistência bem maior para o sistema radicular, para o crescimento do sistema radicular, do que nessa outra situação. Tá? Então, cada caso é um caso. A gente não pode, a partir de uma única característica, explanar isso para todas as situações. Certo. Beleza? E aí, galera, vocês vão ver no solo isso aqui. Você vai ter um solo composto por diferentes tipos de estrutura. Tá ok? Vocês podem ter lá em cima estrutura do tipo granular, desenvolvimento do sistema radicular. Você pode ter a mistura de blocos, tá? Angulares e subangulares. Você pode ter também prisma. Então, você vai ter o quê? Uma série de estrutura. Não significa que você vai encontrar um único tipo de estrutura. Tá ok? Se vocês forem ver, olha aqui, você tem a estrutura maciça e lá na superfície você vai encontrar o quê? Você pode encontrar aqui blocos e pode encontrar na superfície estrutura do tipo granular. Então, não pense que vocês vão encontrar um único tipo de estrutura. Você pode encontrar mais de um tipo. Okay? Essa estrutura, vocês avaliaram qual o tipo de estrutura, e aí, se for com agregação, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter a classificação de acordo com o tamanho, tá? E como que vai ser isso? Por exemplo, a laminar, se for em 1 milímetro, você vai classificá-la como muito pequena, se for 10 milímetros, muito grande. Vocês vão precisar de uma régua e ficar medindo isso? Não, galera. Vocês têm o gabarito. Então, nos livros você tem um gabarito, na carta de cores de Munsell você também tem um gabarito para a estrutura. Então, vocês vão pegar a estrutura que vocês avaliarem e vão verificar. Se, por acaso, for desse tamanho aqui, você tem o quê? Muito grande. Tá ok? Isso aqui para blocos angulares e subangulares. Essa aqui é uma foto tamanho real
no Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo. Então, vocês vão pegar um agregado e vão ver. Ah, é maior que esse, é maior. Nossa, ele está aqui, ó. Ele está entre esse e esse aqui. Então, eu vou classificá-lo aqui como um agregado, por exemplo, um bloco angular ou um bloco subangular grande. E aí eu vou demonstrar o tamanho desses agregados. Tá ok? Aqui para estrutura prismática, tá? Paralelelíptica. Bom, galera, o que eu tinha para conversar com vocês a respeito de características morfológicas é isso, tá? Deixa eu só parar aqui a gravação. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade, que enquanto eu paro a gravação aqui, vocês podem me perguntando.